Bom, irmãos, é uma grande alegria poder estar aqui dividindo a palavra de Deus juntamente com vocês. Como a Donias disse, faz um pouquinho de tempo que eu caminho em discipulado e o Senhor tem sido gracioso comigo. E hoje eu vou usar para a nossa bibliografia, né? Vou pedir para avançar o slide. Reflexões que o pastor está escrevendo, então estamos todos recebendo juntos de primeira mão. Olha que alegria, o Senhor é tão bom e ele sabe de todas as coisas que o André já estava escrevendo um texto a respeito da aula que eu iria dar. Olha que maravilha, né? Então, e também vou estar utilizando um pouco do livro, mais para a parte da conclusão do Mark Dever, O Discipulado, que é um livro muito bom. E hoje o tema, né, da nossa aula, como eu disse, vai ser sobre esse discipulado presencial, mas eu quero trazer para um momento de ambientação da gente, falar um pouco sobre o que é ser um seguidor. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria muito que vocês participassem junto comigo, né? Que é, vocês são seguidores de pessoas na internet? E aí eu gostaria que alguém, 3 pessoas, levantasse a mão e dissesse assim, eu sigo tal pessoa na internet, no Instagram, no YouTube. Fala aí, Alan. Quem? Você segue quem? Legal, Emílio Garófalo, legal. André? Bacana. Isabela? Muito legal. Então, nós estamos aqui o irmão Alan, que segue o pastor Emílio Garófalo, nós temos o pastor André, que segue o músico Estênio Márcios, e nós temos a Isabela, que segue a Isa Cavalcante, Isa Martins, a esposa do Iago Martins, né? Interessante. E a gente vai perceber que nós estamos em um tempo onde nós estamos sempre seguindo pessoas na internet que promovem um certo tipo de conteúdo. E dentro disso, esse mundo atual ele está repleto de pessoas que estão buscando incessantemente serem singulares, serem únicas em tudo que ensinam. A gente falou aqui em um meio cristão reformado, mas a gente também segue pessoas, não sei vocês, né, mas que ensinam. Eu, por exemplo, sigo pessoas que me ensinam a fazer comida de uma maneira muito prática para minha casa. Eu sei que algumas pessoas aqui gostam de como você pode organizar, acho que é Kumani, não é o nome, né? Como você pode organizar a sua casa em um método que seja mais prático. Ou seja, nós temos hoje um espaço midiático muito bom, onde nós temos todo o conhecimento acessível, ensinando coisas mirabolantes, né? Como, por exemplo, como fazer um churrasco sem necessitar de carvão, churrasqueira ou fogo. Então, assim, é brincadeira, mas existe, de fato, diversos tipos de conteúdos inovadores. E muita gente ganha essa fama, né, ensinando a fazer coisas que jamais teríamos a criatividade de fazermos sozinhos. Então, vamos admitir, né? É possível que até tivéssemos que pagar uma razoável quantidade de dinheiro para que alguém fizesse aquilo que não é possível para nós. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com o seu Urbano, e ele foi falando como ele foi aprendendo a consertar a máquina de lavar, como ele foi aprendendo a consertar a geladeira, assistindo o vídeo no YouTuber. Quem nunca, não sei vocês, né, mas já teve de lidar com a bomba de casa que parou de funcionar e aí procurou um vídeo no YouTuber e já soube exatamente o que fazer. Então, esses mestres, eles estão sempre são mestres, né, na internet. Eles estão sempre nos ajudando aquilo que a gente precisa para a gente poder viver. Então, se eles não nos ajudassem, ia ser muito difícil, né? A gente ia ter que, de repente, ir num técnico, a gente ia ter de aprender, né, de uma maneira mais difícil, talvez comprando um livro para produzir comida, alimentos, enfim. E aí, o que esses novos mestres eles trazem também consigo? Novos tipos de seguidores com isso. Eu não vou avisando, não, mas acho que dá para ir acompanhando, né, pela minha fala, né? Então, saindo agora desses mestres e professores do faça um bolo, aprenda a fazer um corte de cabelo, um corte de costura. Eu lembro da tia Lu procurando essas coisas. Indo agora mais precisamente para o assunto da fé, também é possível encontrar vários mestres na internet.
E eles vão ensinar coisas mirabolantes, inovadoras, desde como você pode fazer a oração do Pai Nosso em hebraico, eles podem te levar a acreditar e vender um curso de como você pode estar falando em línguas, como você pode estar movendo, né, as pessoas dentro do ambiente do louvor, né, do espaço do louvor, como a gente pode fazer aqueles mantras espirituais. Então, tudo isso, sem sombra de dúvida, sem que haja nenhum daqueles inconvenientes. Quais são os inconvenientes? Porque para eu aprender as coisas, normalmente a gente precisava ir fazer um curso de corte e costura, um curso para fazer um bolo, um curso técnico para eu saber mexer com eletrônica. Então, eu tinha que sair da minha casa para ir até um local que eu achasse, pagar um certo tipo de, uma quantidade de dinheiro ali razoável, gastar tempo para poder estar estudando o afinco daquilo. Então, tudo isso não precisa mais ser desperdiçado, porque isso está acessível no conforto do seu sofá. Você pode ir dentro da sua casa, estar fazendo comida e pensar em quero explorar e fazer outra coisa e está na sua comodidade, na tela do seu celular. E o mais interessante é que você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. Isso também traz até uma paz para o nosso coração de não conseguir pegar muito, mas não tem problema não. Eu assisto amanhã de novo. Eu tento mais tarde poder assistir. Então, é como se o discípulo, e eu estou brincando aqui com os termos, e claro, o texto é do pastor André, mas vou brincar aqui também junto com ele com os termos. De certa forma, esse seguidor, ele é um discípulo desse mestre da internet. Então, muitos desses novos gurus espirituais, eles ganham fama e reconhecimento, se destacando ao procurarem fazer tudo isso do modo mais diferente e chamativo possível. Sempre, é claro, imitando seus gurus preferidos da rede, mas mantendo um solene ar de guia espiritual super original que desenvolveu tudo praticamente sozinho. Não sei vocês, mas muitas vezes eu observando esses vídeos na internet, eu fico pensando como alguém teve a engenhosidade de pensar naquela solução ou de trazer tal ensinamento. E quando a gente fala do aspecto da fé, muitos com os seus seguidores acabam contagiando os seus seguidores por aquilo que foi ensinado, e aí logo aqueles que são seguidores querem fazer o quê? Ensinar aquilo que eles aprenderam. Então, em muitos casos, os fiéis ao seu legado, ao legado dos seus mestres, copiando e reproduzindo tudo aquilo que for possível, quer seja gesticulando, é claro, copiando o curso online ou o livro de orientações espirituais respondidas. Eu costumo, quando eu estou assistindo muitos vídeos, às vezes, os meus amigos, eles brincam muito comigo, né? Tu tá falando muito igual o Dulce, Raquel. O que aconteceu? E aí eu estava assistindo, estava fazendo curso. Não, agora você está falando muito parecido com o Emílio Garófalo. Parece que a gente está sentando aqui e conversando. Por quê? Nós somos seres que somos imagem e semelhança de Deus. Então, estamos sempre fazendo uma referência ao Senhor. E isso, né, é rompido a partir do momento da queda. Mas não mudou a nossa estrutura. Nós continuamos olhando e refletindo e imitando. E da mesma maneira, quando estamos assistindo o vídeo desses novos mestres e recebendo seus ensinamentos, também estamos sendo influenciados por eles, no modo de falar, nas brincadeiras, nas suas gírias. E às vezes a gente pode até estar consumindo coisas que às vezes a gente nem pensa de acordo, mas só para rir, né? Só para compartilhar. E aquilo vai sendo cada vez mais compartilhado. E aí não existe nada novo debaixo do céu. Nada mais é do que um certo tipo de discipulado moderno. Então, se esses influenciadores digitais, as famosas blogueiras, se eles alcançarem um padrão mais alto de imitação de tudo isso, ele também vai abrir o quê? O seu próprio canal, um espaço na internet e continuar esse discipulado moderno. Já vi diversas pessoas que, seguindo mestres na internet, ao observar e ao copiar a maneira delas se expressarem, o modelo de seu conteúdo,
elas também começam a ter os seus próprios seguidores daquilo. Sim, usei o termo discipulado porque hoje, nesse pragmático e impessoal modo de ensinar, temos uma figura moderna e editada da relação entre mestres e discípulos. São os influencers e os seguidores. Por quê? Dentro desses vídeos, nós não estamos observando a total realidade daquilo que acontece. E às vezes parece tão fácil, não sei vocês, mas quando eu vejo vídeos, principalmente de Instagram, com aquelas rotinas maravilhosas, de que você consegue estudar 8 horas por dia, você vai conseguir fazer seu café da manhã, você vai conseguir ir para a sua academia, você vai conseguir aprender o grego assistindo vídeo, às vezes aquilo é um pouco sufocante. Por quê? Aquilo é uma versão editada da vida de alguém. Ela não oferece a realidade plena daquilo. Então, você não vê quando a pessoa levanta de mau humor ou quando ela responde mal o cônjuge ou os pais dentro de casa. Por isso que eu fiz até a figura ali. Dentro desse aspecto, o discipulado ele virtual, dessa maneira sendo feita ali pelos influenciadores, ele não consegue traduzir aquilo que é de verdade, aquilo que é a vivência. Então, por oferecer essa vivência editada, isso constrói um imaginário e vai formando todas as nossas mentes. E é por isso que às vezes a gente vai vendo esses vídeos e vai sendo confrontado, mas não da maneira correta, ser confrontado de eu preciso buscar mais a Cristo, mas confrontado com, olha essa rotina perfeita. E a gente não percebe de que tudo aquilo foi editado. Aquilo foi filmado, aquilo foi pensado. Então, esse modelo é um modelo super pragmático de poder se ensinar, super prático e meramente assim para conteúdo em si. Mas ele não traz vivência, ele não traz essa mudança, ele não traz essa formação. E aí, para isso, a gente precisa prestar muita atenção. Por quê? Claro, não quero fazer um caça às bruxas. E vamos deixar de seguir o Emílio Garófalo, deixar de seguir o Estênio Márcios, vamos deixar a Isa para lá. Não é sobre isso. Mas a questão não é absolutamente de ver vídeos de pregação, ou da gente estudar, ou mesmo a gente criar, por que não? Estou aprendendo algo tão bom e eu quero poder compartilhar isso com pessoas. Mas a questão aqui, central, é sobre resumirmos ou até mesmo admitirmos sermos discípulos cristãos de pessoas que não conhecemos e convivemos pessoalmente. Esse é o ponto. Muitas pessoas, depois da pandemia, elas foram deixando de congregar. E eu já conheci pessoas que, ousadamente, me disseram, eu pertenço à igreja de Minas Gerais. Ué, mas você está no Rio de Janeiro. Mas eu sigo eles. Então, e eu assisto todos os cultos online deles. Então, e eu conheço as pessoas lá. Como você conheceu? Pela internet. Então, eu sou membro daquela igreja. Olha só essa condição de discipulado. Mesmo que a pandemia já tenha saído, né, a gente sabe que o Covid continua, mas a pandemia já não esteja como antes, ainda assim, essa pessoa não vê um motivo, não vê um porquê ter de ir congregar e ter de estar presencialmente na comunhão dos santos. Isso é muito sério, porque nós podemos estar sendo discípulos de pessoas que não têm um compromisso efetivo conosco. Eu não posso dizer que eu sou discípula, mas eu gosto muito do Dult. Eu não posso dizer que eu sou discípula do Dult porque eu assisto, faço todos os seus cursos. Não importa, porque eu não estou vivendo isso com ele. Nem foi comunicado, né? Mas eu não estou vivendo isso juntamente com a pessoa. E também por um fator que é muito importante que vocês prestem atenção. Discipulado não é somente sobre transmissão de conteúdo original e motivacional. Eu converso com muitos discipuladores que às vezes ficam ansiosos pensando, eu não tenho um conteúdo novo para dar, eu não sei o que eu posso dizer diante desse cenário de tristeza, o que eu posso trazer? Mas nós temos uma mensagem que não está passando sempre por algo inovador. A mensagem é o Evangelho. Essa é a notícia. E isso é o suficiente. Se discipulado fosse meramente trazer conteúdo de uma maneira extravagante e diferente, isso não mudaria vidas. É necessário que exija uma forma.
É necessário que exista ali toda a mensagem e toda uma vivência a partir daquela mensagem. Se eu pensar em discipulado só como transmissão de conteúdo, no dia que eu transmiti conteúdo, quem nunca teve esse dia que foi encontrar com um discipulador ou com um discípulo, e aí o discípulo falou muito do coração dele, muitas coisas aconteceram, não deu para dar aula, não deu naquele momento. Eu já tive encontro de discipulado, onde eu estava muito atribulada e eu pedi para as minhas discípulas orarem por mim. E aí o que eu digo nesse momento? Não houve discipulado, porque não houve aula. Não houve discipulado, porque não houve, claro, estou trabalhando com um caso exclusivo, hein, irmãos, porque o discipulado tem que ter um ensino bíblico. Mas eu vou dizer que não houve um discipulado? Houve. Houve oração? Houve um momento de acolhimento, ainda que eu, como discipuladora, não tenha ali proposto, mas tenha recebido, aconteceu. Porque o discipulado ele não é apenas essa transmissão de conteúdo e não é de conteúdo inovador. Somos chamados a ser fiéis. Então, vai ser sempre a mesma mensagem, a mensagem do Evangelho. E glória a Deus por isso, porque isso é segurança para todos nós. Então, esse medo que às vezes muitos que não têm discípulos sentem de eu ainda não tenho aquele conteúdo todo, eu ainda não sei muita coisa. E quando eu alcançar aquele patamar, não é sobre isso. Mas é sobre você ensinar aquilo que Cristo está ensinando você a outros. Então, sim, tem espaço para explicação teológica, bíblica. Sim, vai ter lá um livro bíblico que você vai estar estudando, ou vai ter um livro teológico, sem nenhum problema. Mas, sim, isso também é sobre você viver algo com o seu discípulo. Porque, no final das contas, estamos todos sendo conformados à imagem de Cristo. E Cristo não é como um objeto de estudo para ser dissecado, né? Ele não é um objeto de estudo do qual a gente vê numa teoria e está ensinando sobre ele, mas é sobre uma pessoa. Sabe quando você vai apresentar uma pessoa a outra pessoa, você não entrega para ela um livro, mas você vai dizendo o quê? A sua experiência com aquilo. Você vai contando dados sobre aquela pessoa. Você traz aquela pessoa para viver junto, para conhecer aquela pessoa. Então, discipulado não é apenas isso, não é apenas essa transmissão. E aí, dentro disso, eu estou falando muito corrido, irmãos, que às vezes quando eu me empolgo, perfeito. Muito importante da gente também mencionar, homens e mulheres cristãos que podem ser muito abençoadores quando nos explicam dogmas cristãos, doutrinas, exegeses, conselhos sábios por meio da internet, devem continuar a fazer isso, pois é muito relevante e edificante. Não é um desestímulo da minha parte. Se você é uma pessoa que produz conteúdo para a internet, isso aí, eu e a Aline, a gente sempre fala que a gente gostaria de produzir um podcast sobre cultura e produzir coisas assim. Um dia a gente ainda produz, amiga. Mas por quê? É bom quando a gente escuta podcast sobre cultura, sobre séries, sobre coisas assim. Aí, às vezes, a gente pode assistir aquela série, pode deixar de assistir ouvindo aquele podcast. Por quê? Estamos sendo influenciados também por outros cristãos, trazendo ensinamentos. Então, é bom. Se você também está evangelizando alguém, trazendo algum tipo de fala e só consegue fazer isso pelo meio digital, não há nenhum problema. Porque o nosso objetivo é edificar as pessoas. Mas quando a gente está falando de ser seguidor de Cristo, e quando a gente está falando da esfera do discipulado, o discipulado é pessoal. Nós somos seguidores de Cristo, mas somos seguidores porque temos um relacionamento pessoal. Se vocês lembrarem, Jesus está sempre ensinando a multidões. Mas aqueles que eram os seus discípulos eram aqueles que o seguiam e, juntamente com ele, também não tinham onde reclinar a cabeça. Também não tinham expectativa de vida aqui terrena. Foram aqueles que escolheram arcar com esse custo. Adonias, por favor. Muito boa a sua pergunta. Acredito que sim, Adonias. Eu vejo por vezes
pessoas que se dizem cristãs fazendo caixinhas de pergunta, não com o intuito de fato aprender, mas muitas vezes com o intuito de ser algo não edificante. Algo para ser uma piada, ou tornar aquela pessoa que é influenciadora, que acredita que o trabalho que ela está fazendo, ser um motivo de chacota. E, nesse sentido, é muito ruim. E eu vejo isso não apenas em meios de pessoas que se dizem... se bem que são pessoas que se dizem cristãs, mas, às vezes, fazendo perguntas que deveriam fazer aos seus pastores, mas não possuem coragem. E aí estão sendo quase que pastoreadas por essas pessoas que não conhecem a vida. Então, eu já vi absurdos sobre devo me divorciar da minha esposa, numa caixinha de perguntas de um pastor. E não só, porque assim, vamos fazer diferenciação. Existem aquelas pessoas que são aqueles pastores que não são pastores verdadeiros. E que eu vejo que existem alguns cristãos, algumas pessoas que se dizem cristãs, que vão fazer perguntas para essas pessoas só para rir, só para fazer chacota. E existem aquelas pessoas que são pastores legítimos, como, sei lá, Emílio Garófalo, Jonas Madureira, pessoas assim. E eles têm, principalmente o Iago, tem a sua caixinha de pergunta. E eu tenho cristãos que têm dúvidas legítimas, que não querem levar aos seus líderes, pastores, discipuladores, e aí vão levar a essas pessoas na mídia. Isso é uma relação muito ruim. Por quê? Uma coisa é, quero saber o que o pastor Iago diz, sei o que o meu pastor diz, o meu discipulador diz. Quero ouvir outras pessoas também, dentro dessa temática, explorar mais, me especializar nisso. Outra coisa é, eu quero uma direção para a minha vida, mesmo sendo membro de outra igreja, vivendo outra realidade, mas porque eu não quero partilhar isso com a minha igreja, eu vou buscar isso fora. Então, eu vejo que sim, Adonis, muitas pessoas participam dessas caixinhas e fazendo, às vezes, perguntas que são até mesmo sujas, assim, terríveis. Respondi? Perfeito, então. Então, se vocês observarem, tudo isso que eu estou mencionando, né, trazendo ali o assunto, então, não deixem de seguir o Emílio Garófalo, a pessoa da costura, quem ensina ali, está fazendo estudo bíblico, a Francine, com aqueles textos maravilhosos, a maternidade, ela não deixe de seguir essas pessoas. Mas saibam, são irmãos. Nesse caso, né, são irmãos em Cristo, ou são pessoas que estão propondo um tipo específico de conteúdo, mas não são os nossos discipuladores, não são os nossos mestres. Tem uma pessoa que eu sigo, por exemplo, toda vez que eu estou observando alguma coisa, eu gosto de ir compartilhando, né? Eu compartilho muito com a Aline, eu gosto de compartilhar com o pastor André também. Por quê? No meio de tanta influência, eu posso acabar sendo levada por aquilo que está sendo dito, e às vezes não é alguma coisa contra o cristianismo. Mas, às vezes, é um tipo de pensamento que, por não estar fundamentado em Cristo, pode me trazer dificuldade. Então, tudo isso aponta para a nossa necessidade de corporificar o discipulado de Cristo. Raquel, como assim corporificar? O que você quer dizer? É dar, literalmente, corpo, dar forma. Sabe, eu gosto muito de encarnar, mas, às vezes, eu fico com medo de parecer, sabe... espiritismo, né? Alguma coisa assim, eu gosto de encarnar. Mas é literalmente você viver aquilo que está na palavra. E aí, essa é a essência do discipulado. Vou avançar? Porém, sem dúvida, é impossível que eles, no caso, esses mestres, nos forneçam uma visão integral da vida, já que ela precisa ser expressa tendo a vida como um palco, ou como diria Kevin Van Hooser, ensinando o drama da doutrina ao vivo, para que outros discípulos assistam. É impossível ser discípula dessas pessoas pela internet, porque eu não estou vendo na plenitude, na integralidade, como elas ensinam a Cristo, como elas vivem isso, como elas estão encarnando a doutrina. É muito edificante quando a gente visita, né? A nossa igreja é uma igreja de visitar os irmãos. E a gente assiste um modo diferente daquela pessoa de produzir a comida, e não apenas isso, mas, de repente, dentro de uma situação doméstica, interessante, aquela irmã disciplina os filhos assim, interessante. Ou, nossa, que interessante, ela recebeu mal, mas ela pagou com bem. Nós vamos observando as vivências que são comuns. Como lidar quando o ônibus passa por você e não para? E aí você está ali. Isso é um ensinamento. Como você lida quando você vai numa universidade e ninguém quer te atender e você está ali com outro irmão?
A sua paciência naquele momento é você estar encarnando, encenando esse drama da doutrina. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu fazia discipulado, era às vezes muito difícil, mas era muito interessante, né? A minha mãe não gostava muito de receber pessoas em casa. E eu lembro que em outro tempo, quando não era dessa igreja, outra igreja, a Daina e a Isabela, e digo a Isabela que está aqui presente, ela presenciou muitas vezes a minha mãe, como ela agia comigo, mas ela presenciou também muitas vezes como era a minha reação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre tanto o custo de você estar nesse palco, encenando a Cristo o tempo todo, isso não se desliga em momento nenhum. E a gente também vai falar um pouco sobre essa intencionalidade, porque é você pensar a sua vida em cada momento dela. Se você estivesse fazendo parte de um filme, você certamente iria pegar o script direitinho e ia decorar, e aí no filme você ia ser aquele personagem do filme. E aí depois você ia, agora eu posso ser quem eu quiser ser. Mas em Cristo, nós somos uma nova criatura, somos revestidos por Deus. Então, não temos essa dupla personalidade, essas duas pessoas. É por isso que o discipulado ele precisa ser integral. Eu não vivo a Cristo quando eu estou apenas aqui na igreja. Eu vivo a Cristo quando eu estou andando na rua, quando eu estou dentro da minha casa, quando eu vou para o meu ambiente de trabalho. Em todos os momentos eu devo refletir, né, ser esse grande holofote, como eu coloquei ali apontando para Jesus Cristo. Eu estou com medo de sair aqui, vou só perguntar uma coisa. Que horas tem aí, gente? Eu estou com medo de dar ruim aqui no computador. Perfeito. Então, vamos lá. Desde que o verbo se tornou carne, como João 1,14 vai dizer, passando pelo nascimento do próprio termo cristão, quando os discípulos de Jesus foram chamados de pequenos cristos pela primeira vez em Antioquia, numa igreja local que tinha, dentre outros homens, Paulo e Barnabé como membros e mestres, o imitatio Christi nunca foi apenas uma explicação de afirmativas de conteúdo teórico, mas a transmissão de um legado integral de conhecimento e vida recebido e passado à frente pelos discípulos. Se vocês pensarem, né, primeiro, Cristo, que é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus. Ele adentra, então, a humanidade, feito em carne. E ele vive tudo aquilo que foi revelado na Escritura. Ele é a palavra de Deus encarnada, que está o tempo todo manifestando e ensinando as pessoas o modo certo delas pensarem a respeito da Escritura. Ele está o tempo todo ensinando a interpretação. E é muito interessante como Cristo faz isso belamente. Por quê? A gente, como pessoas muito preocupadas, quer trazer o conteúdo inovador, e Cristo está ali com os seus discípulos, desenhando na areia e falando, olha os pardais. Ele traz esse ensinamento do reino de Deus de uma maneira muito simples. E ele faz isso de maneira que se torne claro e se mostre como o reino de Deus ele é belo em toda a sua simplicidade. A gente sabe que o reino de Deus é algo grandioso, ele é algo feito por Deus, mas ele também se manifesta em uma maneira muito simples. Os discípulos, em muitos momentos estão ali confusos quanto ao ensinamento, o que aquilo queria dizer, e eles estão ali perguntando a Cristo, mas eles não estão apenas sendo, quando Jesus, ele se assenta à destra de Deus Pai, e está ali os discípulos enviados por Cristo ensinando, eles não estão meramente ensinando as doutrinas. Eles não estão ensinando apenas as parábolas. Eles estão sendo Cristo para todas aquelas comunidades, porque aquelas pessoas não conheceram a Jesus. Elas não fazem ideia de como, mais à frente eu vou mencionar, como ele partiu o pão. Como ele se comportava quando ele era vaiado e quando ele apanhava das pessoas, como era essa vivência? Essa imitação próxima precisava ser não só como se fala, mas é como se vive. Então, eles foram profundamente marcados por isso. E eles precisavam reproduzir isso fielmente a outras pessoas, para que essas pessoas estivessem sendo conformadas. Por isso que eu vejo no cristianismo a beleza, e como é algo de fato divino, não é algo que foi inventado por homens, porque nenhum de nós teve um contato direto, físico, com Cristo.
mas estamos aqui fazendo aquilo que outros cristãos nos ensinaram e aquilo que os outros de outros cristãos ensinaram. E isso já perdura muitos e muitos séculos. E apesar da nossa diferença cultural, linguística, de tempo e de tudo mais, continuamos reproduzindo o legado que Cristo nos deixa. Então, discipulado não é só transmitir conteúdo, não é ser inovador, revolucionário, mas é sobre você conseguir reproduzir fielmente a pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que eu estou observando o meu discipulador, a minha discipuladora, porque ela imita Jesus. Eu não estou meramente imitando ela porque eu acho bonito a maneira como ela faz as coisas, mas porque eu sei que ela reflete alguém que é muito maior, que é o alvo de toda a nossa fé. E aí é isso que me também encoraja, eu vou imitá-la. E vou imitá-la para que, sendo alguém como ela é imitável, eu seja imitável. E outras pessoas a me observarem, me imitem. E elas que não conheceram a Cristo, venham a conhecer a Cristo por intermédio de mim. Como isso traz um senso de responsabilidade para cada um de nós. Por isso que eu usei o termo corporificar. É vestir a camisa mesmo. É você estar compromissado em ser a Jesus Cristo onde quer que você esteja e em todo o tempo. Estar com isso unida a Ele. Porque para que eu venha a viver como a palavra, eu preciso estar unida. Jesus Cristo estava anunciando a mensagem do Pai e Ele estava também ali unido ao Pai. E nós, como corpo de Cristo, unidos a Ele, representamos a Ele. Por isso que a Escritura vai pontuar de que nós somos a embaixada do reino. Aqueles que estão apontando para algo que é muito maior. Seguindo, então estamos falando aqui de uma doutrina corporificada por intermédio. E aí gravem bem, anotem, sublinha. Às vezes o meu discipulado, eu paro tudo e vamos lá, ditado. A Fernanda deve ver isso também, né? Eu acho que a Rita faz isso também, não faz? Sabia. Então, o discipulado, né, corporificado ali, viver a doutrina corporificada, é sobre atos e falas, apresentando um testemunho completo da vida e obra de Jesus por meio de um cristão. Isso significa que os discípulos de Cristo são ordenados pelas Escrituras a tanto verem outros discípulos de Cristo em ação, como também andarem como eles andam no Senhor. Ou seja, eu estou preocupado não só com o meu discurso, mas eu estou preocupado com a minha atitude em meio àquilo. Cristo veio revelar ao Pai e veio revelar ao Reino também de igual forma, ensinando com as suas falas, mas também com os seus atos. Então, por vezes, né, tendo os meus dilemas de vida, eu estava pensando, né, meditando esses dias, o quanto Cristo também teve dilemas ali parecidos, porque ele também veio em figura humana, ele também veio como um ser humano. Então, ele também teve família, a família também foi atrás dele naquele momento, onde ele vira e diz, a minha família são aqueles que cumprem a vontade do Senhor. E aí, quando a gente olha para Jesus Cristo e olha para a sua vivência e olha para as suas respostas, a gente encontra a resposta que necessita. E a gente encontra aquilo que precisa para a gente continuar falando dele, mas vivendo. Muitas vezes no meu trabalho eu referencio a Cristo. Em diversos momentos, gosto de mostrar de que ele foi um humano e de que ele passou por situações similares também. E é nesse caminho integral de discipulado que as coisas ficam mais claras para a gente. Então, aprendemos graça e sabedoria, mas também vemos como os que nos ensinam estão humildemente abertos a aprender. Podemos ver suas dores e como respondem a elas. Podemos ver seus pecados e como se arrependem e voltam atrás. Tudo isso se torna vivo e intenso quando vemos cristãos em ação. Os influenciadores, o pessoal da mídia não está ali para ficar expondo, e acho que não é o ambiente para isso, os seus pecados, os seus erros, as suas vivências e os seus tempos difíceis. Mas o seu discipulador, ele vai compartilhar isso com você.
Você vai aprender isso do seu mestre. Aconteceu uma situação inesperada. Nossa, com o meu discipulador, olha como ele reagiu a isso. E às vezes eu passo por uma situação menor e eu já estou reagindo de uma maneira completamente diferente disso. Podemos compartilhar as nossas dores e as nossas dificuldades de tal forma aos nossos discípulos que comuniquemos a Cristo no meio disso. Por vezes no meu discipulado, e estou aqui me referenciando como quem busca viver a Escritura, como quem tem buscado fazer isso na prática de discipulado já há um tempo. Por vezes, quando eu vejo algo que não está muito certo em mim e eu me conserto diante do Senhor, eu quero alertar minhas discípulas. Vai que elas podem cair no mesmo erro que eu. Às vezes, quando eu estou num momento de dificuldade, já tive excelentes momentos com a Rita, com a Amanda, com a Pamela Firmo também, de distribuir as minhas cargas. Onde só tinha dor ali, só tinha choro. E elas observam, eu não tenho que ficar preocupada se elas vão sair correndo. Porque o Cristo está no Getsemane, chamando os discípulos dele para aquele momento. Gente, ele ia ser crucificado, ele ia estar sendo humilhado diante de todos. Ele iria estar separado naquele momento do Pai. Então, pensar em tudo isso, ele está fazendo o quê? Não, eu tenho que mostrar que eu sou Deus, que eu sou forte. Não, ele está convidando. E ele está fazendo isso, isso também é discipulado. Discipuladores, convidem os seus discípulos a participarem dos seus sofrimentos, a participarem da sua vida, da sua falta de dinheiro, a participarem do seu arroz com ovo, a participarem da sua louça que está muito grande e precisa ali de ajuda a ser lavada. Discípulos, aprendam de seus discípulos. E aí somos todos somos discípulos aqui. Vamos aprender de nossos mestres e vamos nos empenhar em visitá-los, em estar com eles, para entendermos a vida. Eu lembro de como a Rita ficou contente por ter ido no meu trabalho. E ela falou assim para mim, nossa, eu entendi agora. Agora eu entendi. Eu ouvi você falando de você vir aqui, de você ir no mosteiro meditar. Eu ficava assim pensando, como ela faz isso? Agora eu entendi como você faz isso. Por quê? Ela entrou dentro da minha vivência. E eu, quando vou na casa dela, eu entro dentro do ambiente da vida dela também. E é assim que nós vamos aprendendo e ensinando por meio dessa vivência próxima. E aí, né, aqui tem um exemplo muito, muito importante, que é o do John Knox. Qual não foi o impacto que o reformador escocês, eu não sei pronunciar esse nome, George Wishart, deu a seu discípulo John Knox, quando testemunhou a Cristo sendo queimado em uma estaca em Edimburgo, em 1546, bem à vista dele. Eu fico pensando como muitos discípulos tiveram essa consciência marcada ao verem os seus mestres ali. Então, tal como John Knox, vendo seu mestre sendo queimado, pense também nos apóstolos, nos discípulos, ali vendo Cristo crucificado e sabendo de que aquele é o destino de todos eles. E aí a gente, às vezes, está preocupado em mostrar uma vida editada. Nós não precisamos de pessoas que estejam nos mostrando o quanto a vida delas é perfeita, irmãos. Tem um vídeo do Iago que diz isso, eu gosto muito. Mas a gente precisa daqueles, dos miseráveis, que mostram que não estão conseguindo seguir a rotina perfeita, que mostram que as crianças nem sempre são... Como é difícil ensinar a criança. Nem sempre estão favoráveis, elas não ficam sentadas, é difícil. Eu lembro que no período da pandemia, né, ajudando ali a Daniela e a Noemi com a alfabetização da Elisa, olha, por vezes, assim, eu vi um tratamento do Senhor na minha paciência, porque a Elisa virava, aí mexia em alguma coisa, tinha que tirar tudo da mão dela, dormia. E às vezes que ela dormia, está cansada, o que vai fazer? E às vezes que a Noemi fazia perguntas e não sei. Elisa, a gente acabou de fazer, cadê Elisinha? A gente acabou de fazer pergunta, acabamos de fazer exercício, não sei. Mas era um exercício ali, né, de paciência, e em tudo isso reconheço. Essas são as porções da nossa vida que não são editadas, que não são vistas. E a gente acha que elas são incoerentes, quando elas não são incoerentes, muito pelo contrário. Outro exemplo, né, como você... E aí pensa todo mundo aqui, todo mundo parando para reflexão. Como você reagiria a uma família que abre sua casa para centenas de pessoas por meses a fio, e isso ano após ano, a fim de tirarem suas dúvidas sobre fé
e sobre a vida, como os Schaeffer fizeram nas décadas de 1950 e 1960. Certamente você olharia para a sua casa, certamente você não olharia para a sua casa da mesma maneira. Você possivelmente se questionaria se não poderia ir além em hospitalidade e serviço. E nunca observou a vida de algum teólogo ou a vida de algum irmão aqui da igreja e disse, poxa, está tão difícil. Mas a vida daquele irmão é mais difícil. Olha como ele está lá, servindo, né? Acho que eu consigo ir nessa faxina, acho que eu consigo sim. Poxa, receber pessoas é um pouco difícil, a minha casa é humilde, a minha casa não tem tantas coisas, aí você vai na casa de um irmão que é mais humilde, aí você observa e, nossa, ele me recebeu com tanta hospitalidade. Quantas vezes já recebi, às vezes, convites a fazer coisas, e aí eu lembrava do André e falava assim, poxa, ele também está cheio de coisa, como é que eu vou recusar fazer algo assim? Se o meu mestre está ali servindo e está ali aceitando, então olhar esse presencialmente a vida dos outros faz com que olhemos para nós mesmos de uma maneira diferente. Assim como também olhar na mídia pode fazer com que você se compare, mas cuidado, você pode olhar na mídia e estar se comparando com um modelo que é editado, que não reflete toda a realidade. O impacto da relação online com alguém certamente não é o mesmo que o presencial. No online, a nossa vida pode ser ofertada em uma versão editada. E eu ofereço o meu conhecimento e sabedoria sem precisar expor os erros e pecados que podem me levar a ser cancelado ou rejeitado pelos discípulos. Próximo. Quando sou discipulado por pessoas reais, bem diante dos meus olhos, posso ter todas as dimensões da vivência cristã que preciso para compreender melhor o quão grave e profundo é dizer como o apóstolo Paulo, me imitem. Não tem como editar. Na versão ali de Paulo, não era uma versão com cortes. Para que ele dissesse, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo, ele tinha que estar muito firme, não apenas no seu conjunto de crenças, né? Não apenas nas suas doutrinas e na sua explicação teológica, que era maravilhosa, e até hoje estamos aí nos debruçando, estudando, inspirado pelo Espírito de Deus. Mas ele precisava viver, e viver aquilo de uma maneira forte. Eu lembro muito de um episódio que sempre me marca assim, no apóstolo Paulo, que é quando ele sofre em Filipos, ele é maltratado, ele é ultrajado, a desgraça lhe acontece. E ele chega em Tessalônica, ofertando o quê? Não só a doutrina, mas ofertando o coração. E eu fiquei pensando, olha, depois de ser maltratada, de ser ultrajada, a última coisa que eu quero é ir recomeçar tudo de novo. É ir reviver, porque vem aquele sentimento de eu já vi isso. Isso não vai dar certo. Vou fazer de uma maneira diferente. Vou ficar distante dessa forma, entendeu? Vou ficar distante e vou só apresentar. Não funciona, irmãos. Não funciona. Porque o ensino de Cristo, ele requer essa vivência. E essa vivência compromissada. Ele tinha uma vida que já não era para ele, já não era sobre Paulo. Paulo entendeu que precisou morrer. Paulo entendeu de que ali residia nele o ser de Cristo. E ali, o que Cristo faria, sendo ali maltratado e ultrajado? Deixa eu lembrar. Ele continuou e ele morreu, morte de cruz. Então, quando chama alguém para a imitação cristã, as convoca em primeiro lugar para serem testemunhas oculares da corporificação do Evangelho de Cristo. E então, as ensino a fazer, por meio de atos e falas ordenados, a serem corporificados e ensinados através da Escritura. Muito corporificados aqui, mas vamos lá. Somos chamados a sermos discípulos de Cristo como testemunhas a outras pessoas oculares, porque elas não viram Cristo. Então, quem deve ser o Cristo para o mundo, para essas pessoas? Nós devemos ser o Cristo, de como estamos vivendo esse evangelho e como fazemos esse ensino. Falando objetivamente, sim, falando esse papo de, não, eu sou discipulado, mas estou só do lado da pessoa, não me ensina nada não, mas eu estou só do lado dela. Não, falando e agindo e tendo atos, tal como do teatro mesmo, gente.
atuação, vivendo aquilo de fato. E aí vem uma perguntinha, assim, nesse momento aí de quebra. Estamos já caminhando para o final. Vou pedir para alguém me informar as horas de novo. Tá perfeito. E aí vou fazer uma perguntinha para os irmãos. Retórica. Mas, afinal, por que as pessoas fogem do discipulado presencial? 1 minuto para a gente pensar. Porque se eu estou falando aqui de viver a doutrina, viver isso na prática, observar que existe outra pessoa que tem as mesmas dificuldades, os mesmos... Às vezes, quando eu sento para conversar com as minhas discípulas, eu vivo muito isso, elas me abraçam, ai, você também. Eu não estou sozinha vivendo esse tipo de dificuldade. Tenho alguém que compartilha a mesma coisa. Poxa, Raquel, é muito bom o discipulado presencial. Por que as pessoas estão fugindo do presente para se relacionar na mídia, sendo que você já ensinou para a gente que na mídia tudo é editado, eu não vejo o dia a dia de maneira verdadeira, eu não sei como eu posso reagir, porque aí eu vou tentar viver aquilo que é perfeito na minha vida, eu não consigo. Por que fugir disso? E agora a gente vai entender na nossa enquete aí. Algumas pessoas não acreditam que isso é algo fundamental. Eu não preciso. Cristo me chamou, isso é o suficiente. Eu não preciso ter essa vivência próxima com irmãos. Segundo, não querem se colocar ao olhar de outro irmão. Verdade. Vou ter minha vida avaliada por outra pessoa, eu posso medir os custos. Eu posso verificar se estou vivendo, de fato, de acordo com a Escritura ou não. Eu não preciso. Terceiro, não encaram como necessidade desenvolver o relacionamento com o próximo. Olha, fazendo um trabalho de discipulado, eu tive de repensar muito como eu me relacionava com as pessoas. As minhas brincadeiras, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito irônica, muito sarcástica. Como é que eu vou ensinar isso no discipulado? Isso é uma coisa ruim. Mas isso é uma coisa ruim que eu vejo aonde? No exercício do relacionamento. Isso lembra muito, acho que eu cito lá na frente, os pais. Sabe quando os pais fazem, quem aqui é pai vai saber, né? Ou o irmão mais velho, por que não? Faz uma coisa de errado e o filho reproduz. E aí você fica com aquele peso na consciência. Isso não, filho. Imita outra coisa, mas isso não. Por quê? Porque são relacionamentos. Eu devo ter essa preocupação. Então, quando as pessoas fogem do discipulado presencial, elas fogem de se desenvolver relacionalmente, de entender quem é o outro e aprender a lidar com o outro. Próximo, não enxergam como uma prioridade para a vida cristã comum. Então, o que sobra na minha agenda é pro discipulado. Então, se o que sobrou para o discipulado... E, claro, irmãos, eu entendo que tem a realidade dos irmãos, o povo que trabalha, faz faculdade, muitas coisas. Mas estou dizendo assim, quem não prioriza o discipulado no coração, não vai trazer isso como um tempo marcado na sua agenda. Mas vai ser do que sobra. Se o discipulado ele é uma prioridade para você, você se prepara. Olha, terça-feira, por exemplo, é o dia do meu discipulado. Sabe o que eu gosto de fazer na segunda? Dormir cedo. Eu sou horrível à noite. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu odeio aprender à noite. Não é muito bom, porque a minha cabeça parece que ela não funciona. Mas o tempo que eu posso ter no discipulado é à noite. O que eu faço, então? Eu vou me preparando, porque é uma prioridade inegociável. Eu vou me preparar com horas extras. Eu quero sair mais cedo. Eu quero chegar em casa cedo para poder estar no meu momento de discipulado. Quando eu monto a agenda do outro mês, eu já separo lá, ó, essa terça aqui é a do discipulado, porque é uma prioridade. Tem pessoas também que não desejam avançar na compreensão holística da vida. Não está bom. Eu já aprendi, tendo aulas ali para aprender, eu não preciso aprender a como ser esposa, eu não preciso aprender trato pessoal com os meus filhos, eu não preciso aprender essas coisas. Eu estou aqui no discipulado porque o meu interesse é aprender conteúdo. E aí eu, de fato, não vou sendo formado. Eu vou sendo aquela pessoa conteudista que tem muito a dizer, mas nada a mostrar e nada a falar. E aí ela é, de fato, um discípulo de Cristo. E a última, acham que podem adquirir sozinhos, lendo a Escritura, autonomia. A autonomia, ela faz com que eu tanto não me coloque para ser questionado ou verificado, como ela também faz com que eu não precise de outra, pense, né, que não precise de outras pessoas.
quando o reino de Deus não é formado de pessoas dessa forma, mas nós dependemos um dos outros, e é por isso que somos corpo de Cristo. Mas aqui todo mundo é pé? Não. Aqui todo mundo sabe cantar? Não. Seria maravilhoso, todo mundo cantando, grande coral. No céu vai ter esse grande coral, mas não. Tem os que ensinam, tem os que cantam, tem os que ajudam na diaconia. Quem é melhor? Ninguém. Porque todos são necessários no corpo de Cristo. Então, esse pensamento autônomo é um pensamento até antibíblico. Aí, agora sim, a gente está no final. Agora a gente vai falar sobre o custo. Muito bonito todas essas ideias e tudo que eu estou ensinando para vocês. Mas qual é o custo, Raquel, de tudo isso? Primeiramente, vamos lembrar daquilo que o nosso mestre já nos ensinou há muito tempo atrás, para os primeiros discípulos. Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo precisa ser deixado para que a doutrina seja corporificada em nossa vida. E assim, tenhamos vida totalmente entregue a Deus. Irmão, você vai precisar deixar muita coisa. Para começar, o seu eu precisa ser deixado de lado, para que você venha ensinar Cristo. Vamos agora para a rotina diária, vamos para o dia a dia. Às vezes, quando alguém vier a te tratar mal, às vezes dentro da sua casa, é você deixar o seu orgulho de lado e responder bem àquela pessoa. Cristo não está ali sujeito ao mau humor das pessoas, ele não está sujeito a elas vão me matar, então eu também vou lá e vou exercer justiça, não vou exercer misericórdia. Ele não está sujeito à reação do outro. Ele está satisfeito no ser de Deus. E eu e você, estamos satisfeitos em Deus? Se estamos satisfeitos todos em Deus, precisamos deixar toda a vaidade pessoal, todo o orgulho próprio, todo o desejo de se mostrar. Não, eu vou mostrar que eu estou certo nessa... Porque isso é muito vivência assim próxima de casa. Eu preciso deixar para que eu venha segui-lo. E os discípulos, eles entendem essa mensagem. E eles deixam para trás todo o modo de andar antigo, de viver antigo. E eles seguem a Cristo e ensinam tal ensinamento. Eles vão reproduzindo esse legado de Cristo. E ali eles deixam literalmente tudo. Eles deixam um barco, deixam tudo, parou tudo. Porque a minha vida, depois desse encontro com Cristo, ela foi completamente modificada. Não estou fazendo apologia aqui, saiam dos seus empregos, abandonem as universidades. Não é uma apologia isso. Mas você vai voltar para a sua faculdade, mas diferente, certamente. Você vai voltar para o seu trabalho diferente, ou repensando minimamente o trabalho. Você vai permanecer nesse, você vai ter de buscar outro trabalho. E a gente vai agora para 4 pontos que eu trouxe de destaque, que fazem parte do custo. Primeira parte é ter a vida exposta para o mundo, porque me parece que Deus pôs a nós, é o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, os apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Paulo entendeu o custo de seguir a Cristo e sua vida foi profundamente marcada por entrega resoluta à missão de ser tal como Cristo para que outros viessem a conhecer Jesus. É pensar em ter a sua vida, gente, exposta para o mundo como esse grande espetáculo. Eu contei para o André que sexta-feira eu tive uma oportunidade no trabalho que foi muito interessante. Eu fui, na hora do almoço, almoçar com os meus colegas, algumas pessoas já conhecem, fui almoçar com o Valdir, com a esposa dele, com a Cris, e agora o pessoal no meu trabalho está fazendo comida dentro do trabalho, arroz, legumes e coisas assim. Está dando um bafafá muito grande, porque assim, não é proibido, mas as pessoas estão ocupando as copas, enfim. E aí a esposa do Valdir virou e disse assim, é muito complicado ser humano, porque eu estava fazendo aquilo que é certo e estou sendo condenada por aquilo que é o certo. Isso é um absurdo. Eu virei para a Renata e falei assim, mas Renata, o caminho sempre foi estreito. É exatamente sobre isso. E entrei com o Evangelho, explicando para ela de que o caminho e o seguir e ser tal como Cristo Jesus é um caminho contrário a todo mundo. Então, sim, fazer as coisas certas vai contra o mundo que hoje nós vivemos. Só que isso é ser ridicularizado. Então, é saber de que a sua vida vai ser exposta como um cristão para que as pessoas, às vezes, riam de vocês.
E é lidar com isso não como eu lidei no passado, reclamando. No passado eu reclamava muito. No passado, aqueles homens me botando para carregar 20 quilos cada caixa. Poxa vida, miseráveis. Eu falei assim, eu sou cristã. A vida vai ser difícil, vai ser árdua, porque eu estou vivendo Cristo e eu devo ser como Cristo para eles. Segundo, é ser questionado também por quem você ensina. Esse é um ponto muito importante, eu acredito. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, vai nos dizer: porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos, e embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento, em tudo e por todos os modos, temos manifestado isso a vocês. É ter a vida exposta não apenas por aqueles que são ímpios e não vão entender, mas é ter a sua vida exposta para o seu discípulo e ser questionado pelo seu discípulo. É se permitir ser questionado e estar aberto a fazer um autoexame. Paulo teve a sua vida questionada e comparada. Irmãos, os discipuladores, os cristãos, com medo de se compararem minha vida com o do outro. Compararam a de Paulo, sabia? Compararam a de Paulo. É você não estar reagindo conforme o seu ego. Mas eu não sou o discipulador como o discipulador tal. Mas eu não sou tal discípulo como... Não, aquele é o seu melhor... A gente brinca com isso, né? Aquele é o seu melhor discípulo, porque ele está lhe prestando atenção. É você estar aberto a talvez ser questionado e verificar, porque a preocupação de Paulo não era uma preocupação com o ego dele. Poxa, me feriram, estão me comparando com os superapóstolos. Mas era, olha só, chega um momento que ele diz em Gálatas, ninguém me moleste, carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Por quê? Ele está fazendo isso, fazendo a defesa, mas mostrando, comparando a vida dele com a Escritura. Então, estarmos abertos a sermos também questionados. Terceiro, é a responsabilidade de ser um referencial constante. O nosso compromisso de ser representante de Cristo é integral. Não desliga, gente. Esse botão não desliga. Ele não está limitado às doutrinas. Ele requer essa vivência na vida cotidiana. É ter uma vida modelar e imitável. E ter uma vida modelar e imitável é difícil, porque não abre aquele espaço para você fazer aquilo que você quer. OBS, pecar. Não tem um espaço para isso. E vou dizer para vocês como isso é maravilhoso. Porque eu não preciso ser duas pessoas, eu sou um ser inteiro com Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Então, saber que existem outras pessoas visualizando a minha vida é paz para o meu coração. Porque estar sempre sendo um modelo é difícil às vezes. Quarto, intencionalidade. Ponto importantíssimo, importantíssimo. E foi um divisor de águas há uns anos atrás para a minha vida. Acho que foi no início da IBD. Palavra que a gente usa muito, né? Ser intencional é ter um objetivo sempre em mente, revelar a Cristo. Todo o seu modo de falar e agir alinhados ao ensino do Mestre. É apontar aos outros o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Um discipulador, um cristão aqui, você não simplesmente vai lá e faz. Eu não simplesmente, alguém chegou para mim e me disse, você é boba fazendo café. Eu faço isso porque eu estou alegre. O Senhor me deu uma alegria. E eu estou falando o porquê do que eu estou fazendo. Sabe, eu lembro de um que eu sempre conto, né? Eu sempre reproduzo, que é o dia do elevador. Se a pessoa me dá bom dia, eu dou bom dia. Se ela não me dá bom dia, eu não dou. Eu falei assim, olha, a minha alegria não depende da reação dos outros, porque eu estou satisfeita em Cristo. E pude ali pegar e evangelizar. O discipulador, o cristão, né? Todos nós estamos aqui ensinando ao mundo. Devemos ser intencionais em todo o tempo. Por que no meu Dia dos Pais eu vim aqui para a igreja e não fui e não viajei? Tem um ensinamento dentro disso. Por que eu trabalho tão cedo e escolhi fazer isso para poder sair mais cedo? Por quê? Tudo tem isso. Por que eu estou escolhendo essa faculdade? Por que o meu horário devocional é o horário da manhã? Como eu conto, é o melhor horário para poder fazer. É por isso. Não é porque é o mais corrido, é o que dá. É a prioridade do meu dia. Tudo isso gera ensinamento, porque quando a gente não faz isso, não fica claro para o discípulo, não. Ele observa coisas para a gente, mas ele não está ali quase como uma máquina o tempo todo observando. Você entendeu? Porque o André faz muito isso com a gente. Você entendeu por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por conta disso, disso, disso e disso.
E eu pego isso dele e reproduzo aqui, nesse grande momento de discipulado, para que vocês também o façam. E o façam em todos os momentos. Por isso que eu estou usando vários exemplos. Eu faço isso com as minhas discípulas. Rita, quando estiver com a Fernanda, faz o ditado. É maravilhoso, porque a gente para, porque a gente está falando, a gente para, escreve. Você precisa 3 vezes prestar atenção naquilo que você ouviu. Você tem que escrever, você está lendo o que você está escrevendo e, às vezes, você ainda fala. Então, olha quantas camadas de conhecimento. Isso foi o que? Um ensinamento. E ela foi refletindo, certamente, quando a Fernanda estiver ajudando alguém, ela vai fazer ditado também. E não só pela magia do ditado em si, mas porque são ensinamentos intencionais. Estou caminhando bem para o finzinho. A gente vai agora para o nosso momento de conclusão. Né? Eu sei que eu falei bastante coisas, vou fazer aquela recapitulaçãozinha. Então, não há um problema de você seguir pessoas na internet, é maravilhoso aprender, poder voltar, mas isso não revela a integralidade do discipulado em si. É importante que você esteja próximo, desenvolvendo os seus relacionamentos com pessoas. Há um custo dentro disso, não mencionei custos básicos, mas tempo. É um tempo que você tem que... É um tempo que eu sempre conto, né? Poxa, eu vou fazer quantos discipulados essa semana? Não dá para fazer mais como antes, né? Com 4 pessoas não dá numa semana. Mas, olha, é um tempo que eu vou ter que sair mais cedo do trabalho. Se eu sair mais cedo nesse dia, no outro dia eu vou ter que sair mais tarde. Então, é tempo. É custoso também você pensar, porque é uma vivência dentro da sua vida. Então, às vezes, você vai ver mais a igreja do que talvez você vai estar vendo todos os seus familiares. E é isso, porque aqui está concentrado a família de Deus. E não estou dizendo sejam displicentes aos familiares, não. Visitem, preguem o evangelho, principalmente daqueles que não conhecem. Mas hoje, atualmente, eu vejo mais as minhas discípulas do que minhas irmãs. Gostaria de vê-las mais, mas não consigo. E elas, atualmente, são inimigas de Cristo. Então, estou ali cumprindo meu ofício. Se elas estivessem vindo para Cristo, ia ser mais fácil poder vê-las. Mas tem esse custo. É o custo de estar sempre compromissado a refletir Jesus em todos os momentos. É você dividir alegrias, dividir tristezas, dores, pedidos de oração. Por fim, seguidores, discípulos de Cristo. No coração do seguir, e essa já é uma parte de Mark Dever, eu achei sensacional. No coração do seguir Jesus está o chamado para imitá-lo e replicá-lo. Enquanto discípulos, somos chamados a imitar o amor de Jesus, sua missão, sua humildade, seu serviço, seu sofrimento e sua obediência ao Pai. Para aqui um momento. Como eu vou imitar tudo isso se eu não observar? Como eu vou conseguir refletir para outras pessoas o custo que é o discipulado se eu não demonstrar isso com a minha vida e não me custa nada? Como eu mostrar humildade? Vou levar uma aula sobre humildade também, importante, conceitos. Mas se eu não sou humilde, como eu vou mostrar a minha obediência a Deus se todos os momentos que eu tenho a compartilhar são perfeitos e eu acertei em tudo? Eu compartilho também os meus fracassos. Eu compartilho também, e muitas vezes nesses compartilhar os fracassos, as minhas discípulas olham e... Alguém junto com a gente, poxa, Raquel, é interessante, não vou fazer isso, não vou. É importante a gente fazer isso. Mas, para isso, eu preciso estar perto e valorizar esse momento perto. Valorizar como um momento único da graça de Deus. Uma vez que Ele é nosso mestre, somos chamados a aprender com Ele e lutar no poder do Espírito Santo para sermos como Ele é. Esse crescimento em semelhança a Cristo é o esforço de uma vida inteira, o qual é estimulado pela nossa esperança, a expectativa de que um dia o veremos face a face. Ao seguirmos o nosso Senhor, rapidamente aprendemos que parte da imitação é a replicação, porque o que Jesus está fazendo? Replicando o quê? Uma mensagem do Pai. Então, ter um relacionamento pessoal com Jesus é magnífico, mas é incompleto se ele termina em nós mesmos. Parte de ser seu seguidor é intencionalmente ajudar outros a aprenderem dele e se tornarem mais parecido com ele. Ser seu seguidor é ajudar outros a seguirem-no. Então, é impossível ser um discípulo de Cristo,
um seguidor verdadeiro de Cristo e não ensinar outros a imitá-lo. E não ensinar a outros e demonstrar quem Cristo o é. Sabe quando a gente gosta muito de alguém, de uma música, de alguma coisa, a gente não para de falar daquilo? Eu sou assim, meio sazonal, né? Estou vivendo muito aquele universo, todo mundo aqui sabe, né? Estou vivendo muito aquele tempo e estou ensinando, e estou falando. E você, cristão, qual tem sido a sua fala? Qual tem sido o seu ensinamento? O que você tem aí, demonstrado e evidenciado para as pessoas? Existe uma intencionalidade em ser cristão, em ser essa testemunha ocular para que outros que não conheceram venham conhecer? E brincadeiras à parte, último slide, pode deixar aí seu like e inscrever no meu canal. Finalizo aqui a aula e abro para... Tem 1 minuto de pergunta? Senhor Deus e Pai bendito, graças nós te damos nessa manhã, Senhor, por tudo aquilo que ensinamos e aprendemos, Senhor, primeiramente de Ti. Fomos alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, bondade e amor. E desejamos, Senhor, refletir isso para o mundo. Desejamos, ó Deus, revelar o Teu amor, revelar a Tua misericórdia, a Tua humildade, o Teu serviço e a mensagem do Pai com toda a autoridade e intrepidez, com todo o amor, com toda a reverência. Ajuda-nos, Senhor, a arcar com os custos necessários disso, dedicando tempo, dedicando, Senhor, o que for, para que a nossa vida não seja sobre nós, mas que venhamos a, tal como os primeiros discípulos, a deixar tudo para trás e a falarmos e agirmos tal como Jesus Cristo nessa terra. Que tal mensagem poderosa alcance nosso coração e nos forme, Senhor, em verdadeiros discípulos, para que outros vejam e digam: você é um cristão, você verdadeiramente reflete a Cristo Jesus, não para nosso louvor, mas para louvor da sua glória, pois estamos buscando, Senhor, unicamente a Ti e a Ti louvar, ó Pai. Muito obrigada por esse momento da manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Liberados? Liberados.